Muitas vezes, quando se fala em transtornos alimentares, a primeira coisa que se vem à mente é anorexia ou muitas vezes bulimia, ou quem sabe até o transtorno da compulsão alimentar periódica. E o que eu quero falar para vocês é que das maiores demandas que eu recebo na clínica se encontram não a bulimia e a anorexia, mas sim um transtorno da compulsão alimentar periódica e o TARI, transtorno alimentar restritivo evitativo. Esses são os dois transtornos alimentares mais frequentes que eu recebo na clínica. Pandemia e transtornos alimentares. Será que isso aí tem a ver? Gente, com certeza esse período do isolamento social fez com que os transtornos alimentares acabassem batendo mais a porta do consultório dos psicólogos. Não só porque os transtornos alimentares emergiram, mas como todos os transtornos emocionais acabam surgindo em demasia. E o que eu quero falar para vocês é que, na verdade, esse cenário do isolamento social foi muito propício para o aparecimento dos transtornos emocionais e sim dos transtornos alimentares. Recentemente, a revista Veja Saúde divulgou uma pesquisa falando que os transtornos alimentares aumentaram muito na pandemia. Isso se deve por conta desse cenário. Imagina só, o comportamento alimentar fica muito mais em voga quando você está em casa, isolado, frente aos alimentos. Transtornos como a compulsão alimentar, como o transtorno restritivo evitativo ficam muito mais em voga, muito mais em cena por conta do próprio cenário. Então eu acredito que alguns pais começaram a perceber ainda mais o comportamento de seus filhos e alguns adultos conseguiram parar para se auto-observar e com isso buscar ainda mais ajuda e perceber a necessidade de um auxílio psicológico para guiar o seu transtorno. Então sim, os transtornos alimentares aumentaram muito na pandemia e eu também tenho percebido essa demanda batendo mais à minha porta. A psicologia é o caminho mais eficaz para tratar os transtornos alimentares e o TARI? Gente, na verdade a psicologia é um dos caminhos. A gente sempre vai ter que avaliar quais são as causas, dos transtornos alimentares. Então, falando do transtorno alimentar restritivo evitativo, sim, a psicologia pode ser um grande caminho, mas a gente também precisa avaliar se tem outras questões associadas e se a gente vai precisar de uma equipe multidisciplinar para atuar naquele caso. Quando a gente fala de outros transtornos alimentares, a gente também precisa pensar em outras possíveis causas, mas quando a gente pensa, por exemplo, em bulimia, anorexia, transtorno da compulsão alimentar periódica, eu acho que é impossível se pensar em um tratamento sem o auxílio psicológico. Eu sempre falo, aqui no Instagram, que o horário das refeições é um momento para se criar memórias afetivas positivas em relação aos alimentos. Tendo isso em mente, uma das orientações de pais que não pode faltar é a importância das refeições feitas em família, porque ali as crianças e os adolescentes vão poder aprender com os pais por observação, por modelagem de comportamento e também vão poder se expor gradativamente a novos alimentos que ainda não entraram em seu rol alimentar. Eu sei que algumas famílias têm uma cultura de fazer a mesinha das crianças comerem antes ou das crianças comerem depois dos adultos. E a gente precisa pensar que é importante essa integração familiar para criar memórias afetivas positivas em relação aos alimentos. Então, essa é uma orientação que não pode faltar para os pais em relação às crianças evitativas alimentares. Na Carla, quantos pacientes com seletividade alimentar, dificuldades alimentares ou de fato com TARI você possui? Gente, essa é uma demanda que sempre me busca no consultório e eu sei que as pessoas sempre querem saber como isso tudo começou a surgir. Na verdade, eu acho que sempre foi uma demanda muito emergente e com poucos profissionais especializados para tratar tal demanda. Então, se você se especializa, se você sabe bem do assunto, se você está pronto para atender essa demanda, com certeza você vai ter muito paciente para atender no seu consultório, porque as crianças com dificuldades alimentares aumentam cada vez mais e os pais têm percebido cada vez mais a importância do tratamento preventivo, do tratamento precoce para tratar as dificuldades alimentares.